Vamos falar hoje sobre 8 coisas que você nunca deve dizer para um autista. As pessoas que estão na condição autista já escutam quase que diariamente comentários, muitas vezes depreciativos, sobre sua própria condição e vindo por muitas vezes de pessoas próximas e pessoas que não entendem exatamente ou não querem aceitar ou não querem abrir os horizontes para pensar um pouco mais além do que elas já sabem ou já entendem como ser uma pessoa no espectro. Então vamos lá. A primeira é a clássica. Você nem parece autista. Ora, mas de fato não existem características físicas que façam uma pessoa bater o olho em você e ter elementos suficientes para dizer que você está no espectro. Se fosse tão fácil dizer que uma pessoa é autista, os diagnósticos não seriam tão complicados de se obter, não é? Então, falar que você nem parece autista pressupõe que você já teve contato com outros autistas e que você, a pessoa que está dizendo, né? E que você é diferente desses outros autistas que você teve contato. Sim, porque cada pessoa dentro do espectro é diferente uma da outra. Por isso que é um espectro. Isso é meio óbvio de se dizer, mas algumas pessoas não internalizaram isso, não compreenderam. Não existem características físicas que façam dizer que você é autista. É toda uma análise detalhada do comportamento, seu histórico de vida. Também influi em uma coisa que as pessoas talvez não tenham noção, mas grande parte das pessoas que são diagnosticadas como autistas têm dúvidas sobre seu próprio diagnóstico. E essas dúvidas de terceiros contribuem na sua própria dúvida. Então, eu já tenho dúvidas. Essa pessoa me coloca mais dúvidas. Então, será? Será que eu me enganei esse tempo todo pensando que era? Entende? É uma coisa delicada que não deve ser deslegitimada dessa forma. E por pessoas que muitas vezes não entendem dessa condição. Não são profissionais, não têm estofo para tirarem essas conclusões, não é mesmo? Derivado do você nem parece autista, tem o todo mundo é um pouco autista. Assim como todo mundo é um pouco TDAH. Inclusive, eu já vi livros de ficção usando autista como um adjetivo. Essa pessoa está um pouco autista porque ela está um pouco introspectiva. Não, a pessoa está introspectiva, ela não está autista, porque autista significa englobar toda uma miríade de complexidades que essas complexidades não são passadas da mesma forma por neurotípicos e por neuroatípicos. Não, são coisas diferentes. Os neurotípicos não passam pelas mesmas coisas que os autistas. Os traços autísticos são traços humanos, porque nós somos humanos. Então é claro que eles estão espalhados na população. As pessoas têm esses traços. O que difere é a intensidade que esses traços aparecem nas pessoas. Uma pessoa que apresenta esses traços com uma intensidade maior tem a probabilidade de ter um transtorno do neurodesenvolvimento. Não basta você só ter uma dificuldade de comunicação, dizer que você, eu nem sei falar direito, se fosse para me colocar numa palestra eu não saberia fazer. Vai para além disso, não é? Não é só isso. As dificuldades persistentes na comunicação, na interação, são mais profundas do que uma ou duas interações falhas. Não, é uma coisa persistente, sua forma diferente de se comunicar, que vai pela vida toda. Enfim, a intensidade desses traços é própria dos autistas. Outra coisa que falam é, isso deve ser horrível. Muito obrigado. Muito obrigado por julgar e jogar uma vida toda no lixo. Agora você repare, uma pessoa que já tem problemas com autoestima por ter uma condição que muitas vezes você não entende o que está acontecendo, por que você tem essas ações, por que você reage dessa forma, aí vem uma pessoa dizendo que isso deve ser horrível. Você já tem um entendimento das suas dificuldades. Você pode não colocar esse adjetivo, não pode falar que é horrível. Porque, de fato, eu não trocaria a minha criatividade, o meu modo de me expressar, principalmente na parte escrita, por nada. Eu acho que é um modo particular, um modo diferente e um modo que me faz ter uma vida própria, desassociada da dos outros. Me faz ter um sentimento de pertencimento, mas não pertencimento a uma sociedade ou pertencimento a outrem, mas me faz me enxergar como um indivíduo. É claro que isso faz parte de um processo de autoconhecimento bem profundo e que vai para a vida toda. A imagem que eu tenho desenhada sobre mim mesmo hoje pode ser muito diferente da imagem que eu tenho ou que eu terei daqui a alguns anos. Porque foi isso que aconteceu com a imagem que eu tenho sobre mim hoje e que tinha antes do diagnóstico e muito antes. A imagem está em constante evolução e criação, mas como a vida de todo mundo, tem dias, tem momentos no dia que são mais difíceis, que são mais complicados, que são
quase insuportáveis. Muitas vezes são insuportáveis. Mas esse tipo de comentário faz os autistas terem percepção, e às vezes essa percepção vai às vias de fato, porque existem estudos nessa direção, de que pessoas no espectro vivem menos. A expectativa de vida dessas pessoas é diminuída. Pessoas com TDAH vivem menos por causas diferentes. Em um contexto mais amplo, não quer dizer que você vai viver menos, mas existem razões para crer, por atitudes autolesivas, essa população tem tendências a desviverem com maior facilidade. Eu vi um estudo que eu preciso ver mais estudos, mas e muitas vezes não é pelo seu fator biológico, não é o seu corpo que deixa de existir porque você é autista. Não, é a sua interação com o ambiente que te faz ter esses pensamentos, que te faz ter menos esperança. Então esse é um comentário muito complicado, é um comentário muito, ele sim, horrível de se fazer. Tá gostando do conteúdo? Se estiver gostando, você pode considerar me apoiar no Apoia-se. O link está na descrição e está passando aqui também. Você pode me apoiar também deixando seu comentário, comentando qualquer coisa que vier no seu coração, deixar um like e compartilhar com outras pessoas que você acha que esse conteúdo pode ajudar. Uma coisa, acho que na maioria dos vídeos eu não falo meu nome, né? Mas meu nome tá no nome do canal, tá? É Vitor. Outra. Você se esconde atrás do autismo. Ele é uma desculpa. Você usa o autismo como uma desculpa pra tudo. Isso às vezes vem de pessoas muito próximas, né? Um amigo que te chama pra sair sempre, você diz que não quer ou que já sabe como é que você vai ficar quando você for pra esses lugares. Mas o seu amigo, pra onde ele te chama? Ele só te chama pra lugares barulhentos? Pra lugares com aglomeração e pessoas falando alto? Por que não experimenta chamar seu amigo autista pra um museu, uma visita no museu, uma visita guiada no museu, para um cinema de rua, talvez? Existem lugares e lugares. Existem lugares em que os autistas eles se sentem melhor, porque lugares que não ativam de forma negativa as sensibilidades deles. Não que em um museu ou que um cinema isso também não aconteça, talvez em menor grau. Porém, são as adaptações, não é? Podem ser feitas. Ora, por que não? Se você tem amizade com alguém e essa pessoa tem prejuízos, por que não você, que não tem esses prejuízos, não levá-la para um lugar mais calmo, não levá-la para algum lugar que se adapte a essa outra pessoa, que você tenha uma amizade? Porque não vai fazer muita diferença para você, mas para outra pessoa vai fazer total diferença. E uma coisa também para os autistas, você não é obrigado a divulgar o seu diagnóstico. Inclusive, você pode só falar para pessoas que você tem confiança. Mas existe uma série de problemáticas nisso também, né? Eu conheço pessoas que têm receio de comunicar ao RH da empresa deles que eles estão no espectro e que poderiam ter algum tipo de adaptação no trabalho deles, para que ele pudesse ter uma performance mais equiparável, ser mais produtivo, talvez, porque é isso que eles querem, não é? Muitas vezes o que a gente quer é ser produtivo também, ser valorizado, mostrar que a gente é capaz. A gente já tem uma âncora puxando a gente para baixo. Por que não nos ajudar a pelo menos ficar sem essa âncora? A começar nos mesmos parâmetros que as pessoas neurotípicas. Porque o resultado vai ser interessante. Vai ser mais interessante, talvez, para os contratantes. Mas o receio sempre você pode se adaptar, mas fora daqui, né? Porque você está demitido. Eu conheço pessoas que passaram por isso. E as mesmas pessoas, no convívio com os pais, que deveriam ser pessoas que acolhem, mas não. Muitas vezes são elas que falam, você está usando o seu autismo como uma desculpa. Então, de um lado, tem pessoas que teoricamente eram para te acolher e não estão acolhendo, estão te julgando. E do outro lado, você tem receio de falar para outras pessoas do seu diagnóstico. Porque se você tem um exemplo tão forte de pessoas tão próximas tendo esse julgamento, a lógica seria de que pessoas mais distantes teriam a mesma ação, teriam o mesmo comportamento ou comportamentos ainda piores. Então, falar que as pessoas usam o autismo como desculpa é de se pensar. Não é você que está usando qualquer dificuldade que a outra pessoa tem para julgá-la, para usar o seu preconceito para se sentir superior enquanto você diminui outras pessoas, para dizer eu passo por dificuldades muito piores do que você e eu não sou autista. Enquanto que você passa muito menos, qualquer coisinha, é por causa do autismo. Sabe? Um pouquinho de autocrítica, né? Porque nós, autistas, já temos muito autocrítica
Isso faz a nossa autoestima ser baixíssima, na maioria dos casos. Outra coisa é uma presunção de que você, sendo autista, você é bom em matemática, você é bom com números. Os estereótipos, né? Você colocar os estereótipos no autista e falar, você é bom em matemática, então resolve essas coisas aqui pra mim. Mas não é verdade, né? Os autistas também podem ter descalculia. Pode ser uma comorbidade que afeta a capacidade de compreender tudo que tem a ver com números, esses conceitos numéricos, essas informações. Então é mais um estereótipo do que uma verdade. Outra coisa, não dê opções para uma pessoa se ela não puder escolher. Você dá 2 opções para a pessoa. Vamos sair, vamos ficar em casa. A pessoa escolhe não sair, ficar em casa. Mas você queria sair. Então não é escolha. Eu escolho, você fica triste com a minha escolha. Então não é escolha. Porque aí se instaura a confusão. É que nem quando você fala, bora ver um filme. Você escolhe. Aí eu escolho, você não gosta da minha escolha. Não, bora ver esse não. Bora ver esse outro aqui. Então não era uma escolha desde o começo, né? Que nem quando a gente é criança também e fala, bora comer agora? Não quero comer agora. Não, mas você vai comer agora. Mas não foi uma pergunta pra saber se eu queria. A gente sabe que não é uma pergunta, né? É meio que uma obrigação que você tem que fazer, que nem bora levantar, é meio que retórica, né? Mas isso pode não ficar tão claro pro autista, então você precisa falar, está na hora de acordar, uma afirmativa talvez seja melhor, né? Para não confundir a cabecinha do ser. Não prometa alguma coisa que você não vai cumprir. Você sabe que não vai cumprir, mas você está prometendo da mesma forma. Porque para a pessoa pode ser uma verdade absoluta. O que você está dizendo, o que você está prometendo. Nós vamos nos encontrar dia tal, a essas horas, neste local. Um dia antes você desmarca. Para ele foi uma verdade absoluta, você frustrou essa expectativa dele. Ainda mais se ele quiser, né? Porque às vezes você não quer sair, só que você concordou em ir. E se a pessoa desmarca, talvez não tenha problema para você. Para mim, às vezes não tem problema. Mas para algumas pessoas, sim, isso é um problema. Porque ele passa a confiar cada vez menos em você. Principalmente se isso for se repetindo. Para você obter a confiança de um autista, é difícil. E para perder essa confiança, é 2 tempos. Principalmente quando ele está crescendo. Ele tem menos amigos, ele não chama qualquer pessoa de amigo, ele vai ficando cada vez mais introspectivo, mais na dele, consumindo as coisas que ele gosta, vai dando menos liberdade para as pessoas entrarem na vida dele, e você entra e você faz uma coisa dessa. Então não contribua para as dificuldades com frustração dessas pessoas. E a última é a clássica. Você é muito grosso. Nossa, que grosseria. Precisava responder desse jeito? Muitas vezes as nossas respostas são curtas. E como diz a frase, né? Curtas e grossas. Porque elas são respostas sinceras, afirmativas e diretas. E isso pode ser confundido com grosseria. Se for uma pergunta séria, você deve esperar uma resposta sincera. Que não é um ataque a você, mas sim uma forma diferente de se comunicar. Porque muitas vezes, até em mensagens, né? Você tem que enfeitar um pouquinho, não é? As pessoas colocam emojis, colocam oi, elas enrolam, não é? Para dizer o que elas querem, não é? Principalmente se for um pedido, né? Você diz oi, tudo bem, como vai você? Saiu hoje, vai sair. Enquanto que a gente só quer saber, de fato, para além dessas conversas fiadas, quer saber o que você quer logo. Porque isso poupa o meu tempo, poupa o seu tempo, é bom para todo mundo. Mas pode ser confundido com grosseria, com você não se importa comigo. Quando muitas vezes é exatamente o contrário, eu me importo tanto com você que eu quero saber o que está acontecendo de uma vez. Eu tenho essa ansiedade. E eu te digo o que está acontecendo comigo de uma forma resumida, de uma forma direta, de uma forma mais assertiva, uma forma mais coesa, coerente e de fácil compreensão. Porque me ajuda a internalizar, me ajuda a saber de fato o que está se passando comigo e também me ajuda a me comunicar com você de uma forma melhor. Mas isso não funciona com todo mundo, né? Algumas pessoas podem dizer, precisava falar dessa forma? Dependendo da pessoa, ela se acostuma, né? Com essa sua forma de se comunicar. E você também pode moldar algumas frases, né? Se você sabe que a outra pessoa vai se reagir negativamente, ou se ela gosta de um pouquinho de agrado, antes de você dizer o que você quer dizer, talvez, se você lembrar, você pode adicionar alguns elementos, né? Para fazer com que ela fique feliz. Porque afinal você se importa com ela, né? Você tem empatia por ela.
Mas não é, a maioria das vezes não é grosseria. É mais um modo de pensar mais direto e reto, mais concentrado, menos burocrático. Não é maldade, sabe? Nesse vídeo eu falei bastante sobre confusões que as pessoas neurotípicas podem ter de não entenderem direito a nossa comunicação, não é? E não é só isso que elas podem não entender, não é? O que pode transparecer para as outras pessoas, que é uma coisa quando de fato é outra coisa, né? Uma coisa mais complexa, ou uma coisa mais diferenciada. Nesse vídeo eu falo sobre 3 superpoderes dos autistas. Será que são superpoderes mesmo? Vai lá conferir.